Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer essa noite, e Ele já começou a fazer, através da adoração, através da sua entrega, através do seu coração rendido. Amém? Você acredita nisso? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 8, 15 e 16. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Amém? Todos acharam? Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Estão felizes? Sim? Amém. Eu também estou muito feliz. Esse é o dia que o Senhor fez, mais um dia que nós temos a oportunidade de vivenciar o amor de Deus, temos a oportunidade de receber a palavra, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração hoje. Amém? O título desta mensagem é Estágios dos Filhos de Deus. A gente acabou de ler a carta aos Romanos, que fala: vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então Paulo está falando sobre uma nova identidade que os romanos receberam. Olha, agora vocês receberam uma identidade de filhos. Vocês não têm mais um espírito que escraviza vocês. Pelo contrário, vocês têm um espírito de identidade de filhos de Deus. Então tomem posse disso. Então é algo como, ao aceitar o Evangelho, aceitar o amor de Deus, isso entrou no coração daquelas pessoas e automaticamente elas receberam a identidade de filhos. E é isso que aconteceu comigo e é isso que aconteceu com você. Amém? Mas tem um outro versículo falando sobre filhos, que diz o seguinte, em Mateus 43, 48, você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Isso aqui é Jesus falando a algumas pessoas. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estão fazendo demais, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha só que engraçado que Jesus fala para as pessoas: olha, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus. Parece que nós temos até uma diferença entre os dois textos, né? Parece que o fato de eu ser filho de Deus, basta o Espírito Santo testificar ao meu espírito de que eu sou filho, recebi a identidade e pronto. Mas aqui Jesus fala: olha, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que aí sim vocês se tornem filhos de Deus. E aí, lendo isso, provavelmente você vai ficar um pouco confuso, mas aqui, já para tirar toda a nossa dúvida, são dois filhos diferentes, são dois estágios de filhos diferentes. Hoje eu vou falar sobre isso já, mas pensando sobre o que nossa igreja tem vivido aqui. Meu pai tem feito, o pastor Wilson, né? Papai, como vocês queiram chamar, o famoso papai. Ele tem feito ele pregou nos últimos domingos. Eu falei: pai, você fez uma série sobre saúde emocional e nem percebeu, né? Porque cada coisa que vinha no nosso coração, era cura atrás de cura. E aí ele falou sobre a parábola
daquele cara que enterrou os talentos, e aí depois falou sobre que muitas vezes pode gerar inveja no nosso coração, orgulho. São coisas que vão subindo no nosso coração, e nesse meio tempo a gente foi sendo curado e tratado. Eu particularmente fui muito tratado e curado nos últimos domingos. Então, graças a Deus, porque o Espírito Santo tem revelado a palavra e a igreja tem sido curada. Amém? Então foi engraçado que no decorrer desses domingos, a gente pode ter sentido que existia alguma raiz, às vezes de inveja, alguma raiz, às vezes de orgulho, alguma raiz onde relacionamentos não estavam bem estruturados. E aí provavelmente eu também, falei, caramba, eu acho que eu preciso de cura nessa área. Eu não imaginava, mas eu acho que eu preciso de cura nessa área, e eu acho que eu não tenho sido muito bom nos meus relacionamentos. Eu acho que às vezes os sentimentos que sobem no meu coração não é um sentimento correto. Às vezes eu estou muito longe de amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Eu não sei você, mas várias vezes eu já me peguei, nossa, eu estou muito longe disso aqui que Jesus falou. Amar os meus inimigos, orar por aqueles que me perseguem, eu acho que eu estou um pouco longe. Então, a mensagem de hoje é mais uma continuação daquilo que tem falado do meu coração. Então essa palavra primeiro rasgou o meu coração, de verdade tem rasgado. Eu espero que ela fale ao seu coração de verdade também. Mas a ideia é, se você foi curado, se você foi restaurado, se você está num processo de transformação, você não vai querer voltar à estaca zero. Você não vai querer, poxa vida, eu estava tão bem em algumas áreas da minha vida, eu estava amadurecendo em algumas áreas da minha vida, eu estava tão bem em alguma área que às vezes eu estava meio falho, e parece que agora, por eu ter errado de novo, o velho Daniel parece que voltou. Eu tenho certeza que dá um desespero quando você, nossa, eu vou ter que voltar tudo de novo, eu vou ter que fazer a estaca zero. E eu vejo que muitas pessoas desanimam quando pensam nisso. Então, se nós estamos num processo de transformação, se nós estamos num processo de cura, a ideia é realmente a gente não retroceder. A ideia é a gente não voltar atrás. Amém? Estão aí? Sim, legal. Então, só para a gente poder entender aqui, que filhos que Paulo está falando e que filhos são esses que Jesus está falando. Eu ganhei o costume do meu pai de sempre que eu não entender uma coisa, eu procuro na versão original da palavra. Então, o filhos em Romanos, significa, a palavra original é teknon, significa filho gerado, filho recém-nascido, um filho novo. Então, Paulo está falando, vocês não receberam o espírito de escravidão, mas receberam o espírito de liberdade, tudo que vem no seu coração e testifica ao seu espírito, falando que você é filho. Mas esse filho é um filho novo, é um filho gerado, é um filho que está entrando no processo de transformação, que está começando do zero hoje na vida cristã. Você recebeu uma nova identidade. E o que Jesus fala é um outro filho. Esse filho que Jesus fala é ruiós. Meu pai já pregou isso alguma vez, se eu não me engano. Mas o ruiós é um filho maduro. Então são filhos diferentes. Um é o filho recém-nascido, imaturo ainda. E o outro é um filho maduro. Então a ideia desta mensagem é identificar qual é o ponto que você está, qual é o estágio que você está, qual é o estágio que eu estou, para que eu possa avançar. Eu quero viver coisas novas em Deus, eu quero que a minha maturidade cristã seja cada vez mais elevada, e eu tenho certeza que você quer também. Eu tenho certeza que você não quer mais cair nos mesmos erros, eu tenho certeza que você não quer mais toda vez voltar à estaca zero, mas você quer, daquele ponto, avançar. Amém? Então aqui, o filho gerado, só para a gente poder entender e diagnosticar se você está nesse estágio ainda do filho um pouco mais imaturo. Lembrando que não é pecado isso, tá? Mas se você quer viver coisas novas na presença do Senhor, nós precisamos avançar. Mas, para eu identificar o estágio em que eu estou, e se eu sou um filho ainda, que foi gerado, um filho teknon,
eu preciso entender que o filho imaturo ainda, o bebê, o recém-nascido, é aquele que precisa de cuidados especiais. É aquele que precisa de cuidado da mãe em todo tempo, cuidado do pai em todo tempo. Obviamente você não pode deixar uma criança recém-nascida num lugar e ir para, hoje eu vou no shopping, vou deixar meu filho recém-nascido aqui. Não tem como. O filho recém-nascido, ele requer cuidados especiais. Quando eu e você, nós viemos para Jesus, provavelmente a gente era como um filho recém-nascido que precisava de cuidados especiais. Que precisava, olha, eu tenho áreas na minha vida que eu preciso ser curado. Eu tenho vícios que precisam ser libertados. Eu tenho um testemunho que eu tenho uma vida para trás que eu preciso jogar ela no mar do esquecimento. Então você provavelmente, quando chegou para Jesus, você precisava de cuidados especiais. Às vezes você precisava de uma atenção especial do pastor, do seu discipulador. Na nossa rede, a gente recebe jovens e adolescentes, assim, todo sábado, novos jovens, novos adolescentes. E a gente vê que esses, com certeza, a gente precisa dar uma atenção especial. Porque, às vezes, a identidade deles de filhos de Deus não está formada ainda. Então, o processo é exatamente esse. Quando você veio para Jesus, você veio necessitando de um cuidado especial, como um filho recém-nascido. Mas nós não podemos parar nesse estágio. E o grande problema da nossa vida cristã é quando a gente para no estágio de sermos filhos que requer cuidados especiais. Eu não quero ser para sempre um filho recém-nascido que precisa de cuidados especiais, que toda vez tem as mesmas dificuldades, toda vez cai nos mesmos erros. Eu preciso avançar. Eu preciso que Deus conte comigo com coisas novas. Eu estava vendo a entrevista de um cantor famoso hoje, que ele é cristão, né? O Rodolfo Abrantes, e há 17 anos atrás ele era o cantor do Raimundos, que era uma banda secular, e o testemunho dele era muito forte, assim. Ele era bem envolvido com drogas, prostituição. Só que isso já foi há 17 anos. E ele estava falando assim, nossa, eu me incomodo muito quando ainda as pessoas me chamam só para falar do meu testemunho. Porque isso foi há 17 anos e a impressão que dá é que eu não progredi depois desses 17 anos. Olha, sabe que depois desses 17 anos eu tive experiências muito mais fortes do que a que eu tive lá atrás. Eu já fui muito mais transformado do que há 17 anos. Foi importante, me deu uma identidade nova, mas eu cresci. Eu não parei ali. A preocupação dele era, eu tenho muito mais para falar do que um testemunho de 17 anos atrás. Eu tenho muito mais para mostrar porque eu cresci nesse tempo. E às vezes a gente pode cair nesse engano de achar porque a gente teve uma experiência 20 anos atrás, ela ainda pode ser o suporte da nossa vida cristã. Eu não estou falando que é ruim você ter experiência e tudo, mas é ruim às vezes a gente virar uma nostalgia gospel. De falar assim, nossa, 20 anos atrás ali realmente era bom. Porque eu falava de Jesus, eu ia à igreja, eu servia mais. Sabe aquela nostalgia de que às vezes é um tempo específico que você estava dando frutos, vamos dizer assim. Às vezes a gente vê, poxa vida, o primeiro amor é perfeito, é ótimo, mas hoje o seu amor deveria ser muito maior do que o primeiro amor. O meu amor hoje devia ser muito maior do que o primeiro amor, porque hoje eu conheço muito mais Deus do que há 17 anos atrás. Amém? Estou entendendo mais ou menos? Eu não estou desprezando com certeza as experiências, tá? É só para falar que a gente precisa de um processo mesmo para que a gente possa dar frutos. E não tem como realmente a gente ficar parado em algo que... Não tem como a gente ficar parado numa experiência que a gente recebeu há 15, 20 anos atrás. Sabe por quê? Ali você recebeu a identidade de filhos, mas você ainda não dá frutos. Ali você recebeu como um filho novo, imaturo, recém-nascido. Você ainda não dá frutos. Você ainda não está no seu tempo de maturidade para poder fazer com que você seja experiência para alguém, para que você seja referência para alguém. Então,
eu preciso me atentar se as maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida são as de quando eu me converti, algo está errado. Infelizmente. E a ideia dessa palavra não é trazer nada de peso, nem nada, é muito mais esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. É mais ou menos isso. A ideia não é trazer nenhum peso no coração, mas sim incentivar para que a gente possa avançar. Mas se a experiência que eu tenho, a experiência da minha conversão é a mais forte experiência que eu tenho com Deus, é um sinal de que eu não amadureci. Então, eu estou falando sobre o filho recém-nascido para ver se a gente se encontra, para a gente ver qual que é o estágio da nossa vida. E quando que a gente entende se a gente está nesse estágio de ainda como um filho imaturo? Quando a gente ainda não dá fruto, quando os nossos frutos ainda não amadurecem, quando às vezes você se converteu, um vício ali foi restaurado na sua vida, mas você ainda trata mal a sua esposa. Você conseguiu ser restaurado em alguma coisa, mas você não conseguiu progredir em uma área onde você ainda é alguém que reclama muito. Você ainda é alguém que mente. Às vezes nós recebemos a identidade de filho, mas ainda não estamos dando frutos. E essa é a ideia. A ideia é a gente entender onde nós estamos para saber para onde nós iremos. Amém? Eu tenho certeza que 2018 é um ano especial, é um ano de crescimento espiritual para essa igreja. Porque uma igreja que começa numa série de cura, realmente, uma série de ser tratada, não tem como a gente dar frutos se a gente não for curado. Não tem como a gente dar algo que a gente não tem. E eu tenho certeza que você tem recebido isso nos últimos dias. Mas eu acredito que esse é um ano onde nós vamos conseguir progredir em crescer espiritualmente e avançar o reino, principalmente nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, para a gente poder entender o que faz com que nós fiquemos no estágio de filhos imaturos, o que tem feito que às vezes você tem continuado como um filho teknon, um filho que ainda não dá frutos. Jesus fala em Lucas capítulo 8, versículo 13 a 15, você não precisa ler, mas aqui ele está falando sobre a palavra do semeador. Então ele fala sobre as sementes que caíram no caminho, as sementes que caíram sobre a rocha, as sementes que caíram sobre os espinhos e as sementes que foram lançadas em terra boa. E aqui ele diz o seguinte: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, são as que recebem palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caírem em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Aqui Jesus está falando que aquele coração que caiu, aquela semente que caiu num coração com espinhos, os prazeres da vida, as preocupações da vida, as riquezas falaram muito mais alto e sufocaram. E por sufocarem o coração, por sufocarem aquela semente, eles não conseguiram amadurecer. Isso é importante porque às vezes eu e você não amadurecemos em áreas da nossa vida, porque existem coisas que estão em primeiro lugar, antes do reino de Deus. Existem coisas às vezes mais importantes do que o próprio reino de Deus, e não é errado você ter riqueza, não é errado você ter prazer na vida. É natural que algumas vezes você vai ter preocupações, então não é uma condenação a isso, mas o erro está quando essas coisas se tornam maiores do que as coisas do reino de Deus, maior do que a própria semente, maior do que o próprio evangelho. Então comece a analisar a sua vida, se durante uma preocupação, durante um prazer da vida, isso não tem sido maior do que a busca pelo reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
Às vezes a gente faz o contrário, busca todas as outras coisas, deixa para buscar o reino de Deus por último, e sabe o que acontece? A gente é sufocado. Se a gente buscar o reino de Deus por último, somente quando a gente já estiver, nossa, eu vou ter uma dificuldade muito grande de amadurecer naquela situação. Eu vou ter uma dificuldade muito grande de olhar para o próximo como alguém digno de transformação. Sabe por quê? Quando a gente está sufocado pelos prazeres da vida, pelas preocupações, nós somos o centro. E aí dá errado. Se a gente deixa as preocupações da vida, se a gente deixa essas coisas falarem mais alto, nós começamos a ser o centro da vida. E aí a gente só consegue chegar para Deus como um filho recém-nascido. Deus me ajuda, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu preciso de cuidados especiais, porque eu estou sufocado. Você não tem fôlego para poder olhar e falar assim: Deus, o que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está fazendo nessa situação? O que o Senhor está fazendo nessa situação de doença na minha família? O que o Senhor quer me mostrar nessa situação de dificuldade financeira? Como é que eu posso ter os mesmos olhos que o Senhor para enxergar essa situação e enxergar transformação nela? Entende? Como a nossa visão e buscar o reino de Deus em primeiro lugar vai te ajudar a realmente enxergar as coisas como Deus enxerga, e automaticamente todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Então quando a gente entende, poxa, eu acho que eu ainda estou sendo um filho imaturo. Acho que ainda eu não estou dando frutos como eu gostaria de dar. Ou eu já dei frutos muito maiores e melhores do que dou hoje. Agora, o que eu preciso fazer para ser um filho maduro? Jesus fala: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. É engraçado que aqui ele está mudando a ótica, a sua visão de enxergar o próximo. Eu lembro que na minha adolescência, essa semana eu estava brincando com a Aline, e eu devia ter ali uns 16, 17 anos, eu era cristão, eu já tocava no louvor, já tinha uma identidade de filho, mas eu não tinha uma visão ajustada para o próximo de jeito nenhum. E eu vejo, pô, será que era da idade? Será que faltava? Hoje eu vejo às vezes os adolescentes, os jovens que tinham a mesma idade, a visão deles é muito mais voltada para o reino do que a minha quando eu era adolescente. Isso não quer dizer que eu não era crente, isso não quer dizer que eu não era um filho de Deus, mas eu ainda não tinha amadurecido nessa área. Então um diagnóstico para você entender se você está amadurecendo em alguns processos é ver qual que é a sua visão para com o próximo. E é muito difícil isso, eu sei que orar para os nossos inimigos, amar os nossos inimigos e orar para aqueles que nos perseguem é algo quase impossível, mas a gente só encontra isso em Deus. Quando a gente está buscando o reino dele, até essas coisas não são acrescentadas. Por quê? O meu coração está ligado com o Pai. O meu coração está ligado às coisas do reino de Deus, e aí eu começo a enxergar as pessoas de uma maneira diferente. Às vezes você está enxergando as pessoas e colocando muita expectativa nas pessoas, porque você acha que essas pessoas têm que te servir. E muitas das frustrações do pessoal na igreja é frustração com as pessoas. Todo mundo está num tempo de transformação. Agora ajuste a sua visão para com o próximo. Ajuste a sua visão para com o próximo, para que realmente você possa enxergar ele como alvo de transformação, alvo do evangelho. E muitas vezes é engraçado que quando a gente se coloca nessa visão nova, Deus começa a compartilhar o coração dele com o nosso. E o filho maduro realmente é aquele que eu separei em 2 pontos. O primeiro ponto é que o filho maduro é aquele que representa o pai. Você pode repetir comigo? Representar o pai. Se você quer começar a dar frutos na vida cristã, você tem que ter essa raiz no coração. Eu preciso representar o Pai. Existem coisas que
existem coisas, existe uma herança, existem coisas em Deus que você só vai conseguir receber, adquirir, viver quando você atingir um grau de maturidade. É igual quando você é menor de idade e precisa receber uma herança do pai ou da mãe. Enquanto você não assume a maioridade, você não tem direito de receber isso. Então, existem coisas, existem segredos espirituais, existem conquistas, existe um compartilhar de Deus no seu coração, todas as vezes que você se coloca num processo de maturidade. E agora sim você pode receber algo, agora sim você pode representar o Pai. Eu lembro que quando as primeiras vezes que meu pai pedia para eu pregar na igreja, ele avisava com muita antecedência. Meu pai é muito organizado. Ele avisava com uns 2 meses de antecedência. Dani, daqui a 2 meses você pode pregar? Eu falei, posso, pai. Aí o tempo passava e eu ficava buscando de Deus. E aí Deus, uma pregação e tudo. Aí o medo começava a tomar conta do meu coração. Aí ia chegando perto do dia, aí eu começava a pensar, nossa, e se eu passar vergonha? E se, o que as pessoas vão falar de mim? E se eu falar alguma besteira? E se eu falar alguma heresia? E se eu falar um versículo errado? O medo dominou meu coração, que eu acho que eu fiz isso umas 2, 3 vezes. Se meu pai estiver assistindo, ele vai lembrar, com certeza, de chegar no sábado à noite e eu falar assim, mandar uma mensagem pro meu pai, pai, desculpa, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir te representar, pai, me desculpa. Pensa num cara que ficava frustrado, era eu. E meu pai sempre muito bonzinho, e me incentivando muito. Meu pai não falou assim, nossa, não. Meu pai falou assim, fica tranquilo, Dani, próxima vez tenta fazer isso. Ele me colocava num processo de maturidade. Mas era algo que o meu pai achava que eu estava pronto, mas eu, pelas opiniões, pelas preocupações, deixei essas coisas me sufocarem. Olha como é triste. Às vezes essas coisas te sufocam e você deixa de dar frutos. Às vezes o medo te sufoca, te paralisa e você deixa de dar frutos. E aí eu fiquei tão feliz quando eu comecei a pregar e falei assim, não, agora eu estou representando meu pai. Claro que para chegar realmente no nível da palavra ali do papai é difícil, porque o bicho é top. Mas eu fico feliz de falar, não, eu estou pelo menos representando meu pai. O dia que ele não pode ir num lugar, ele fala assim, Dani, você vai? Eu fico muito feliz porque eu sei que eu posso representar. Sabe o que é isso? Isso é um filho maduro. Deus começa a colocar coisas novas no seu coração quando Ele entende que você pode representá-lo. E quando você está num nível de representação, quando você está nesse nível de representação do Pai, coisas novas começam a brotar no seu coração. Às vezes você está tão cansado da sua rotina, até mesmo na igreja, na vida cristã. Poxa, parece que eu dou fruto em outras áreas, mas na vida cristã eu não dou fruto. Parece que eu não consigo avançar em coisas específicas na minha vida. Eu continuo fazendo isso, eu continuo fazendo aquilo, eu não tenho conseguido avançar. Deus quer te conduzir a um estágio de filho maduro. Amém? Deus quer te conduzir a um novo estágio, e nesse novo estágio é a maturidade, onde Ele vai falar assim, olha, você pode me representar. Você pode me representar. Sabe o que é triste? Quando a gente ouve que o mundo invadiu a igreja e a igreja não invadiu o mundo. De verdade, os locais de influência na igreja, a sociedade, a política, a mídia, a televisão, tudo isso a igreja deveria ter invadido ali. O problema foi que a igreja se guardou numa caixinha, deixou de dar frutos, e o mundo começou a tomar conta dessas coisas. O ideal era que a igreja, que o corpo de Cristo tivesse influência sobre esses locais. O ideal era que o corpo de Cristo tivesse influência sobre aquilo que está sendo ensinado nas escolas. Nós paramos de dar frutos. Paramos de dar frutos porque paramos no estágio de filhos imaturos. Não é pecado você ficar nesse estágio, tá? Mas se você quiser viver coisas novas em Deus, se você quer representar Deus realmente no local onde você está,
Você precisa entrar num processo e fazer essa transição do filho que acabou de nascer, recebeu essa identidade, amém, glória a Deus, mas que agora é um filho que ama os seus inimigos, que ora por aqueles que o perseguem, um filho que dá frutos na maturidade, amém? Então eu creio mesmo numa igreja relevante. E essa igreja relevante é a igreja que consegue entrar nos locais de influência representando Deus. Isso tem que ser pautado no Evangelho, não tem que ser pautado naquilo que homens falam, mas tem que ser pautado no Evangelho, porque é tão triste ver que a mídia é invadida com um falso Evangelho. É tão triste ver que as pessoas estão sendo enganadas por um falso Evangelho. Então, não é cristão maduro dando fruto nos locais de influência. Então eu tenho certeza que você está nesse processo de transformação, nesse processo de cura para representar o Pai. Amém? Nós estamos representando o Pai e é isso que Deus vai tocar no seu coração todos os dias. A segunda coisa é, Ele compartilha o coração dele com o seu. Usando o exemplo do meu pai, eu descobri que eu realmente cresci quando o meu pai me colocou nos bastidores da família. Ele falou assim: Dani, olha, agora que você está trabalhando e tudo, a gente tem isso aqui, o que você acha? Nossa situação financeira é assim, você acha que você pode ajudar com alguma coisa? Pode ajudar pagando uma conta, você pode pagar sua faculdade, tudo, o que você acha que você consegue fazer? Me colocou nos bastidores e eu me senti o pai de família. Eu falei: pai, deixa que eu cuido de tudo. Ganhava R$200, achava que ia cuidar da família. Pai, deixa que eu dou comida para essas crianças. Mas eu fiquei tão feliz quando meu pai começou a contar comigo para as coisas de casa. E eu me vi como... E ele falava assim: Dani, eu vou viajar, você cuida da mamãe, cuida da Té, cuida do Levi. Pai, deixa comigo. É como se eu estivesse nos bastidores. Como se eu estivesse numa nova visão daquilo que meu pai estava enxergando como família. Isso foi tão bom para mim, porque até a minha visão para com os meus irmãos, para com a minha mãe, mudou. Então quando a gente é colocado num local de maturidade, a nossa visão para com as pessoas que estão ao nosso redor muda. Sabe por quê? Às vezes a gente está como um filho imaturo, chegando diante de Deus, pedindo. Deus, olha, meu chefe é assim, ele é chato, ele me persegue, ele faz isso, Deus, faz alguma coisa com ele. Às vezes as suas petições estão nesse sentido, sendo que Deus quer te levar para uma maturidade, falando assim: olha, eu te coloquei nesse lugar por um motivo, eu te coloquei nesse lugar para que você seja transformação para esse seu chefe, olhe ele de uma maneira diferente. Deus, meu filho não tem mais jeito. Deus, meu marido não tem mais jeito. Minha família não tem mais jeito. Nossa, Deus, parece que eu nasci no lugar errado, no dia errado. Parece que eu estou na época errada. Sendo que Deus quer ajustar sua visão. Olha, você está aí por um motivo, por um propósito. Eu quero compartilhar aquilo que eu estou vendo. Eu quero compartilhar com você. Imagina que legal, Deus abrindo os seus olhos. Deus, por que eu estou passando por isso? Porque as pessoas que estão ao meu redor são assim. Como eu posso ser alvo de transformação para elas? Eu quero que o Senhor derrame da tua revelação sobre mim. E aqui Paulo fala sobre algo muito legal. Ele fala, toda vez que ele vai mandar uma carta, ele fala: eu peço para que o espírito de revelação e de sabedoria venham sobre vocês. O espírito de revelação é exatamente isso. É revelar aquilo que Deus está fazendo, revelar os mistérios de Deus, revelar os bastidores, mas de verdade só tem os bastidores quando você já é alguém maduro. Então não tem como você visualizar aquilo que Deus está fazendo no seu redor, não tem como você ter a revelação se você ainda é um filho imaturo. Um filho ainda que precisa de cuidados especiais. Não tem problema, claro, de vez em quando a gente tem altos e baixos, precisa de uma cura. Estamos sempre num processo de transformação, no toque de Jesus, mas nós pelo menos estamos num nível de maturidade agora.
E a revelação é isso, revelar a ação, revelar os mistérios escondidos, a vontade de Deus, revelar a quem Ele possa contar. Quantos desejam ser aqueles que Deus possa contar? Amém? Eu desejo também, eu desejo ser. E o espírito de sabedoria é a habilidade de aplicar a ação revelada. Então quando a gente fala quando Paulo fala em espírito de revelação, em espírito de sabedoria, é para que nós possamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus está fazendo. De verdade, Deus está fazendo algo na nossa nação. Deus está fazendo algo no mundo. Eu vejo testemunhos incríveis. Eu vi os testemunhos do pessoal que foi para o sertão, de curas, de Deus mandando chuva. Constantemente eu tenho contato com pessoas que às vezes estão em nações e eles falam, olha, que Deus tem feito coisas incríveis. Deus tem operado milagres, vidas estão se convertendo. E eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de me fechar na minha caixinha novamente, fazendo os meus pedidos novamente para Deus. Ou eu sair dessa caixinha e falar assim, Deus, o que o Senhor está fazendo? Eu quero estar no meio disso. O que o Senhor está fazendo, eu não sei o que é, mas eu quero estar no meio disso. Eu quero dar frutos. E isso tem que soar no seu coração como um desespero. Deus, eu não quero mais manter a minha caixinha, mas eu quero me expandir, eu quero tirar, não quero colocar o Senhor na minha caixinha, não quero colocar o Senhor nos meus problemas, mas eu quero buscar o teu reino, a sua justiça. Eu sei que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo de algum jeito, tá? Não está? Então eu quero que o Senhor faça através de mim. Isso é espírito de revelação e sabedoria. E às vezes a gente está tão atordoado com algumas coisas. Eclesiastes 10:10 diz o seguinte: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Às vezes por falta de revelação, por falta de sabedoria, nós só sabemos dobrar a força. Para entender um pouquinho mais, por falta de revelação daquilo que Deus está fazendo, nós estamos num ponto, às vezes numa caixinha, achando que se eu orar mais forte ali na minha caixinha, se eu bater mais forte ali, Deus vai responder. Não, haja com sabedoria, que a revelação venha sobre você e que você possa entender aonde Deus está fazendo. Quais são os locais onde Deus está fazendo? Não é força, é jeito. Não é força, é jeito. Se eu quero fazer parte realmente daquilo que Deus está fazendo, eu preciso me adequar a isso. Eu preciso eu preciso entrar nesse processo de maturidade mesmo. Então Deus te chama para isso. Deus te chama para compartilhar o coração dele com o seu. E é tão lindo quando Deus começa a compartilhar o coração dele com o nosso. O nosso coração começa a se encher de compaixão. A gente enxerga o corpo de Cristo de uma maneira diferente. As minhas reclamações, eu penso 2, 3 vezes antes de reclamar, de falar mal de alguém, porque a minha visão está sendo ajustada, o meu coração está sendo moldado. Então que o espírito de revelação, que é os mistérios de Deus sendo revelados a você, o espírito de sabedoria, que é a habilidade de aplicar isso, venha sobre a nossa igreja hoje. Amém? Gostaria de orar por vocês. Se vocês puderem vir à frente, nós iremos orar como família, clamando realmente para que nós possamos avançar num novo estágio. Deus está fazendo algo nos nossos dias. Amém? A minha oração é que Ele faça isso através de você. Que Ele faça isso através da nossa igreja, que nós possamos realmente entrar nos locais de relevância, de influência da nossa cidade. Quando a gente entra num nível de maturidade, os sonhos, os planos, novos sonhos e planos vão sendo queimados no nosso coração. Então se você deseja isso,
Peça para Deus: Deus, eu preciso fazer essa transição. Eu preciso fazer a transição. Eu sei que muitas vezes as minhas orações são muito focadas em mim. Eu sei que muitas vezes o meu coração precisa ser curado ainda, e eu ainda não consigo amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Então eu entendi que hoje eu preciso fazer essa transição. Hoje eu preciso fazer a transição para entrar num nível de maturidade, um nível onde eu vou começar a dar frutos, um nível onde o Senhor vai poder contar comigo e eu posso representar o Pai aonde eu estiver, de uma maneira incontrolável. Eu posso dar frutos à medida que o Senhor pode compartilhar o seu coração com o meu, e eu entender o que o Senhor está fazendo ao meu redor. Vamos orar nessa hora. Feche seus olhos. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Queremos nessa hora esquecermos das coisas que para trás ficaram, e nós avançamos para aquilo que está diante de nós. Dá-nos uma visão, Senhor. Uma visão, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma visão de filhos maduros, onde representam o Senhor aonde estiverem. Filhos maduros que representam o Senhor aonde estiverem. Pai, no nome de Jesus, muitos de nós estamos sufocados pelos prazeres da vida, estamos sufocados, ó Pai, pelas preocupações. Mas Deus, quando nós estamos sufocados, nós somos como uma candeia que é colocada debaixo da cama. Ainda tem a identidade de candeia, mas não ilumina. Quantos nós temos a identidade de filhos, mas não fazemos a diferença? Às vezes sabemos que nascemos de novo, mas não damos frutos aonde estamos. Não fazemos a diferença no local onde estamos. Não somos luz, não somos sal. Por isso, Deus, hoje nós não queremos mais que essas coisas venham nos sufocar. Não queremos mais, ó Deus, que os prazeres da vida, as riquezas, as preocupações sejam o centro da nossa vida. Então nessa hora nós queremos entrar no Teu descanso. Por isso, Senhor, começa a ministrar para que possamos entrar no Seu descanso, onde essas coisas não serão mais a prioridade da nossa vida, mas sim o Teu reino. Glória a Deus. Sim o Teu reino, Pai, sim o Teu reino. Venha, Senhor, venha, Deus. Venha sobre a Tua igreja nessa hora, Pai. Venha sobre a igreja nessa hora, Senhor. No nome de Jesus, nós rendemos o nosso coração por completo. Enquanto nós Te adoramos, transforma o nosso coração, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Como queremos ser, ó Deus, aqueles que dão frutos, aqueles que são considerados filhos maduros, onde o Senhor pode contar conosco, onde nós podemos representar o Senhor aonde nós andarmos, por onde nós andarmos, aonde o Senhor nos plantar, nós iremos representar o Senhor e continuar dando frutos. Por isso, Senhor, oramos a Deus para que essa seja uma igreja saudável, uma igreja saudável que coloca as dificuldades, coloca às vezes os prazeres da vida, coloca aos pés da cruz, porque ao colocarmos aos pés da cruz, o Senhor se inclina. O Senhor se inclina para nós e uma nova identidade é formada no nosso coração, e um novo processo de maturidade é tomado nas nossas vidas, ó Pai. Por isso nessa hora, Senhor, nós oramos, ó Deus, aqueles que se sentem ainda deslocados, ainda incapazes de representar o Senhor, Pai, que venha um desejo, uma paixão, um fogo no coração por buscar o Teu reino acima de todas as coisas, ter a visão ajustada para a Sua justiça acima de todas as coisas. Começa a queimar no nosso coração, ó Pai, uma nova paixão, porque, ó Deus, se nós não fomos apaixonados pelo Teu reino, Pai, nós nunca entraremos, ó Deus, nesse processo de maturidade. Queima no nosso coração, ó Deus, queima no coração da Tua igreja uma paixão pela Tua palavra. Queima no coração da Tua igreja, Senhor, uma paixão pela oração, uma paixão em descobrir coisas novas no Senhor, uma paixão em buscar revelações do Senhor. Deus, que o Senhor está fazendo, nós sabemos,
Nós só queremos ter a nossa visão ajustada e queremos que o Senhor faça através de nós. Que o Senhor faça através dessa igreja. Que as curas possam acontecer também através de nós. Que os milagres possam acontecer também através de nós. Para a honra e glória do Teu nome, nós queremos Te representar, Pai. E sermos reconhecidos como filhos maduros. No nome de Jesus, ó Deus, derrama, Pai, sobre a Tua igreja nesta hora essa consciência tão preciosa de representar o Senhor. E nós estamos aqui com esse desejo incessante, Pai, incessante. Ajusta a nossa visão, ajusta a nossa visão. Ajusta a nossa visão. Se você nos visita ou está voltando para os caminhos do Senhor, eu gostaria que você, e ainda não recebeu essa identidade de filho, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou fazer uma oração e gostaria que toda a igreja repetisse. Então você pode fechar os seus olhos e repetir após mim: Senhor Jesus, hoje eu entendi que a salvação está disponível a mim através da cruz, através da Tua ressurreição. Eu entendi que a identidade de filho está disponível a mim. E hoje eu posso entrar num processo de maturidade, num processo de dar frutos no ambiente onde estou. Hoje eu me arrependo dos meus maus caminhos. Me perdoe pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém.